Você se aconchega um pouco mais, sentindo o peso suave do cobertor sobre seus ombros, enquanto o aroma discreto de sândalo, ou talvez o cheiro de café frio da noite passada, preenche lentamente o seu espaço. A tela do seu telefone, agora diminuída para um brilho mínimo, serve como uma pequena janela para o passado, transportando você para um tempo em que as prioridades eram muito diferentes das nossas obsessões atuais por algoritmos e notificações. Hoje vamos mergulhar nas sombras e na luz de A História Oculta da Criminalização da Cannabis, uma jornada longa e cheia de voltas que nos fará questionar tudo o que pensamos saber sobre essa planta. É uma história que começa com utilidade extrema e termina com pânico moral. Então, antes de começarmos a desfiar os fios milenares dessa narrativa, faça aquele favorzinho básico para o seu narrador favorito, que está aqui sussurrando para você. Deixe o like, se inscreva no canal se ainda não fez isso, e me conte nos comentários que horas são aí e de qual cidade relaxante você está assistindo. Isso ajuda o algoritmo a entender que histórias tranquilas e levemente sarcásticas merecem ser ouvidas por mais gente que precisa de uma pausa mental. Você respira fundo e sente a lentidão do ar, permitindo que a mente deslize para um tempo muito, muito anterior ao pânico moral e aos filmes de propaganda barata que viriam a seguir. Estamos falando de 5.000, 6.000, talvez até 10.000 anos atrás, dependendo de qual arqueólogo você decide confiar. Neste tempo remoto, a planta que hoje gera tanta controvérsia não era vista como uma droga perigosa, mas sim como uma necessidade fundamental, quase tão indispensável quanto a eletricidade é para a sua casa hoje. Ela não era um tabu, era um alicerce. Pense na planta como o smartphone do mundo antigo. Não, ela não permitia que os sumérios postassem fotos de seus almoços, mas ela era o hub central de tudo. Comunicação através de papel durável, transporte através de velas e cordas resistentes, e saúde através de óleos e extratos. Você a encontra em toda a Eurásia, desde as estepes frias da Sibéria até as terras férteis da China. Se você fechar os olhos e se concentrar, pode quase sentir a textura áspera e honesta das fibras secas, o cheiro verde e terroso que permeava as primeiras aldeias agrícolas. Na China antiga, por exemplo, o cânhamo era o rei das fibras. Você podia tocar em um pedaço de tecido de cânhamo e sentir a aspereza honrosa e a durabilidade que superavam o linho. Era tão vital que o imperador Shennong, o lendário pai da medicina chinesa, já a havia catalogado em seus textos como um remédio essencial para quase tudo, desde dores reumáticas e constipação até problemas de memória e distúrbios femininos. Imagine o cheiro de uma antiga farmácia chinesa, especiarias secas, gengibre fresco, ginseng terroso e, certamente, o aroma inconfundível, levemente picante e herbal, das sementes e flores de cânhamo sendo preparadas em infusões e decocções. Você percebe que a planta era um recurso de propósito triplo ou quádruplo. As sementes, ricas em óleos e proteínas, fornecendo um sabor de nó suave e satisfatório, um superalimento da época, consumido por milhões de pessoas que dependiam de sua nutrição robusta. As fibras, transformadas em papel que resistia ao teste do tempo, muito antes que a polpa de madeira se tornasse a escolha preguiçosa e descartável. As raízes, usadas para fazer emplastros e tratar inflamações. Ela estava literalmente em todas as partes da vida civilizada. Se você se transportar para um campo de cânhamo na Índia Védica, o sol estaria quente, mas a brisa carregaria o cheiro verde, fresco e ligeiramente resinoso das plantas altas que chegavam a 3 metros de altura, balançando suavemente como se estivessem cochichando segredos ancestrais. Lá, a planta conhecida como bang ou ganja era celebrada, não apenas para fazer roupas para os ascetas, mas também para rituais espirituais profundos. Os textos sagrados, como o Atharva Veda, a mencionam como uma das 5 plantas sagradas, um presente dos deuses. Para essas culturas, o uso psicoativo não era um ato de degeneração, mas uma ponte. Você consumia a planta, talvez misturada em uma bebida leitosa e doce durante um festival religioso, e o mundo sensorial à sua volta se tornava mais vívido e intenso. O som dos tambores, que antes era apenas ritmo, agora vibra através do seu peito com uma ressonância profunda. A textura da pedra sob seus pés parece mais fria, mais real, mais antiga.
Era uma ferramenta para meditação profunda, para transcender a monotonia da vida cotidiana e, idealmente, ter um pequeno bate-papo com o divino, ou pelo menos com a versão mais calma e contemplativa de si mesmo. O sarcasmo aqui é que, para nós, a ideia de usar uma planta para conversar com o divino parece pitoresca, mas nós passamos horas olhando para retângulos brilhantes, esperando que o algoritmo nos diga quem somos. Qual é o uso mais estranho, afinal, o ritual milenar ou a rolagem infinita? A jornada da planta continua para o oeste, levada pelos grandes movimentos populacionais. Os citas, aqueles cavaleiros nômades e ferozes da Ásia Central, levavam a planta para todos os lugares que iam. O historiador grego Heródoto, lá no século V a.C., descreveu com uma ponta de choque cultural como eles usavam tendas de vapor para inalar a fumaça das sementes e flores, entrando em um estado de euforia coletiva, o que provavelmente era a versão antiga de uma sauna com aromaterapia muito potente e socialmente aceitável. Heródoto, que era um pouco fofoqueiro e detalhista, descreveu o som dos citas uivando de alegria. Um som que você certamente não ouviria se estivesse apenas tecendo uma corda. Então, a planta chega à Europa, não como uma novidade psicodélica de festa, mas como material de guerra e comércio, uma commodity de importância estratégica incalculável. Navios gigantescos que cruzavam oceanos desconhecidos e abriam rotas comerciais globais dependiam totalmente das cordas, cabos e velas feitas de cânhamo. A fibra era incrivelmente resistente à água salgada e ao mofo, características que a tornavam superior a quase todas as outras opções disponíveis na época. Você podia esfregar a corda entre os dedos e sentir a força bruta e a aspereza que prometiam manter o mastro de pé, firme e forte, durante uma tempestade no Atlântico Norte. O cânhamo era de fato a espinha dorsal da exploração naval. Era uma commodity estratégica. Se um país não tivesse cânhamo, não teria uma marinha poderosa. E se não tivesse uma marinha, bom, você não teria um império, ou sequer a capacidade de defender suas fronteiras. Você percebe que até este ponto da história humana, a cannabis era apenas uma parte normal e mundana da vida, um recurso abundante e valorizado. Ela não estava escondida em becos escuros ou vendida sob a mesa. Ela estava nos campos de cereais, nos navios que agitavam os oceanos, nas farmácias e nos templos. Ela era a base da economia global, o equivalente ao silício, ao petróleo e aos produtos farmacêuticos juntos em termos de importância industrial e medicinal. O cheiro de fumaça de cânhamo não era o cheiro do crime, era o cheiro do trabalho, da cura e, ocasionalmente, o cheiro da transcendência espiritual. A ironia suave é que, se você pudesse voltar no tempo e mostrar a um fazendeiro chinês do ano 1000 a nossa atual legislação sobre cannabis, ele provavelmente acharia que você enlouqueceu completamente. Como você pode proibir algo que é tão essencial para fazer roupas, papel, óleos nutritivos e remédios? É como proibir o oxigênio, só que mais tangível. A planta era tão integrada à civilização que a ideia de sua criminalização teria sido vista como um ato de insanidade econômica e social. Nós estamos apenas começando a sentir a textura áspera e milenar desta planta, antes que ela fosse rebatizada, simplificada e empacotada como o bicho-papão da sociedade. O próximo passo da nossa jornada nos levará para o Novo Mundo, para a América colonial, onde a utilidade da fibra era tão valorizada que o governo não apenas permitia o seu cultivo, mas o exigia. Prepare-se para um mundo onde não cultivar cânhamo poderia literalmente levar você à prisão. Um contraste hilário com a situação que viria a seguir, alguns séculos depois. Você se ajeita na sua cadeira ou na sua cama, sentindo o conforto e a segurança do presente, enquanto a mente ainda vaga pelos campos de cânhamo sob o sol chinês e pelas velas resistentes dos navios europeus. A transição da fibra sagrada e industrial para a substância proibida é o que faz essa história ser tão cativante e, francamente, tão bizarra. E é para lá que vamos agora, para a América colonial, um lugar onde a lei obrigava você a ser um agricultor de cânhamo, querendo você ou não, um ponto de partida perfeito para a nossa próxima sessão. Você agora se encontra não em uma plantação tranquila, mas em uma colônia americana do século XVII, um lugar úmido, duro e cheio de regulamentos que fariam qualquer burocrata moderno corar de inveja. O ar aqui cheira a sal marinho, madeira recém-cortada e, invariavelmente, a água estagnada e fermentada,
um subproduto necessário da nossa fibra de interesse. Você está caminhando pela Virgínia colonial, talvez perto de Jamestown, e o que é realmente fascinante é que, se você fosse um colono nesta época, não ter essa planta em sua terra não era apenas um descuido, era um crime. Sim, você ouviu direito. Enquanto hoje a ausência da planta é a norma legal em muitos lugares, naquela época, a sua ausência era a ofensa. O cânhamo, nesta encarnação colonial, é puramente utilitário. Esqueça qualquer ideia de relaxamento ou euforia. A única coisa que essa planta está lhe dando é uma dor nas costas e calos nas mãos. Ela é o aço da época, o plástico, o pneu de carro, tudo em um. É a infraestrutura de uma nação nascente. E os colonos que vieram para o Novo Mundo para escapar da tirania e para buscar a liberdade, de repente se veem obrigados por lei a plantar uma cultura específica. Imagine a ironia. Você navega por meses, arrisca a vida, só para que o governo local lhe diga: se você não plantar pelo menos 1/4 de acre de cânhamo, você será multado. É o equivalente burocrático de hoje, o governo obrigar cada cidadão a minerar criptomoedas, porque, bem, a economia precisa disso. E você é um cidadão obediente. A necessidade era simples e brutal. A Inglaterra, a mãe pátria que supervisionava essa empreitada colonial, precisava desesperadamente de cordame. Seus navios, que eram a espinha dorsal de seu império e a única ligação com a colônia, exigiam velas gigantescas e resistentes, feitas de lona de cânhamo, e quilômetros de cordas que precisavam aguentar a fúria do Atlântico Norte. Importar essa fibra da Europa continental era caro e arriscado, então a solução óbvia era transformar os colonos americanos em fornecedores compulsórios. Assim, a Assembleia de Jamestown, em 1617, e mais tarde as colônias de Massachusetts e Connecticut, impuseram essas leis de cultivo obrigatório. Você sente o peso dessa obrigação. Você se ajoelha para tocar o solo. A terra é rica e o cânhamo cresce alto, atingindo facilmente a altura de um homem adulto. As hastes são grossas, fibrosas, e exalam um cheiro terroso e levemente picante, que é o aroma do trabalho duro e da sobrevivência. Você ouve o som monótono e repetitivo do maço batendo nas fibras, o processo chamado de maceração, onde as hastes são quebradas para liberar os filamentos internos. É um som hipnótico, quase como um ASMR de fazenda do século XVII, mas com o subtexto de que, se você parar, você pode perder sua terra. O processo de transformar a planta em corda é doloroso. Primeiro, você tem que submergir as hastes em água por semanas, permitindo que a parte externa apodreça. O cheiro disso é horrível, uma mistura de pântano e vegetação em decomposição, que permeia as roupas e a pele. Em seguida, vem o escutamento, onde você raspa o material lenhoso, e o pentear, onde você separa as fibras finas. O resultado final é uma fibra áspera, forte, que arranha a pele como lixa, mas que garante que o navio não afunde. Essa fibra é a garantia de que a próxima remessa de suprimentos chegará. É o equivalente à sua conexão de internet de banda larga, feia, mas absolutamente essencial. E aqui está o ponto crucial que confunde a narrativa moderna. Os heróis da história americana não apenas toleravam essa planta, eles a promoviam ativamente. Você se lembra do fato histórico amplamente conhecido? George Washington, o primeiro presidente, não apenas cultivava cânhamo em sua fazenda em Mount Vernon, mas ele incentivava os outros a fazê-lo também. Seus diários e cartas detalham o plantio da cultura, e há registros de que ele estava sempre buscando métodos para melhorar a qualidade das fibras. Thomas Jefferson, o autor da Declaração de Independência, também era um defensor fervoroso do cultivo, chegando a dizer que o cânhamo era necessário para a subsistência e riqueza de uma nação. Imagine a manchete: os pais fundadores eram fazendeiros de cânhamo compulsórios. A ironia é tão densa que você quase pode cortá-la com a faca de um fazendeiro. Eles viam a planta como um recurso estratégico vital, uma commodity de guerra e paz, não como uma ameaça moral. Esta América colonial estava a anos-luz de distância da paranoia que viria a seguir. Não havia reefer madness aqui. Havia apenas a necessidade de amarrar as coisas. O uso psicoativo era raro, limitado talvez a alguns experimentos medicinais ou a práticas culturais específicas que não haviam se popularizado na cultura anglo-saxã dominante. O cânhamo era o material de trabalho.
Pense nas roupas rústicas que os colonos usavam, nas lonas que cobriam seus bens, nos sacos que carregavam suas colheitas. Tudo era feito dessa fibra resistente. O tecido era duro, e você sente a aspereza dele roçando contra a sua pele, um lembrete constante de que a vida era difícil e que a utilidade vinha muito antes do conforto. A transição para o uso recreativo e medicinal, que mais tarde seria rotulado sob o termo marihuana, ainda estava por vir. Neste momento, o cânhamo era tão inócuo quanto o milho ou o tabaco, embora muito mais difícil de processar. Se um colono fosse pego com essa planta, a única pergunta que o xerife faria seria: você plantou o suficiente para cumprir sua cota legal? A lei estava do lado da planta, exigindo sua presença, e não sua erradicação. Você observa um fazendeiro, suando sob o sol do meio-dia, cortando as hastes com uma foice. O som do metal cortando a fibra é seco e satisfatório. Ele não está pensando em política ou proibição futura. Ele está pensando em pagar seus impostos e em ter cordas fortes o suficiente para sua carroça. A cultura do cânhamo estava profundamente enraizada na economia colonial, sendo um dos poucos produtos que podiam ser exportados com lucro. Era uma moeda de troca, uma garantia de estabilidade. A beleza dessa época reside na sua simplicidade brutal e na sua completa falta de hipocrisia em relação à planta. Ela era valorizada por sua capacidade de criar, de sustentar, de navegar. O cheiro de alcatrão e cânhamo se misturando no porto era o cheiro do comércio. Mas como sabemos, as coisas boas, ou pelo menos as coisas legalmente obrigatórias, não duram para sempre. A América colonial gradualmente encontrou outras fontes de fibra e a obrigatoriedade do cultivo foi desaparecendo à medida que o país se industrializava e se expandia para o oeste. No entanto, a semente da planta permaneceu e ela estava prestes a encontrar novos usuários, novos nomes e, crucialmente, uma nova fronteira cultural que a transformaria de uma fibra industrial obrigatória em um monstro social temido. Esta é a calmaria antes da tempestade legislativa e cultural. Você se afasta do campo de cânhamo, sentindo o calor do sol na sua nuca e o cheiro residual de fibra fermentada no ar. O palco está montado para a próxima grande mudança, uma onda de migração e uma mudança de nome que transformaria a planta de um recurso vital para o império em uma ameaça estrangeira e perigosa. E é para essa fronteira turbulenta, onde o idioma e o medo se misturaram, que vamos nos dirigir agora, em nossa jornada suave e sarcástica pela história oculta. Você sente o ar mudar. O cheiro de linho e obrigação colonial é substituído pelo calor seco da fronteira sulista. Uma terra de poeira fina que gruda na sola de seus sapatos e de ansiedade política palpável. O ano é o início do século XX, e você está observando uma das transições mais importantes da história desta planta. A metamorfose linguística de uma fibra familiar e agrícola. O cânhamo, em uma ameaça exótica e desconhecida, a marihuana. O palco desta transformação não é um salão do Congresso, mas sim as cidades portuárias e os pequenos centros urbanos que fervilham na divisa com o México, especialmente depois que a Revolução Mexicana, iniciada em 1910, empurrou dezenas de milhares de pessoas para o norte em busca de segurança e oportunidades. Você pode ouvir o murmúrio da migração, uma sinfonia de vozes em espanhol, que traz consigo não apenas a esperança de uma vida melhor, mas também hábitos culturais que eram estranhos ao establishment anglo-americano. Imagine-se na cidade de El Paso, onde o sol bate forte, transformando o asfalto em um espelho quente. O cheiro é uma mistura inebriante de pimenta chile fresca, tabaco barato enrolado à mão, e o aroma doce e pungente de algo que está sendo fumado em becos e cantos escuros, longe dos olhares da lei. Esta substância, que os recém-chegados chamam carinhosamente de marihuana, não era vista por eles como um veneno social, mas sim como um relaxante humilde, algo para acalmar os nervos após um longo dia de trabalho extenuante, ou uma fuga temporária da dureza da vida. Para eles, era apenas mais uma planta, um parente distante do cânhamo que os fazendeiros do Kentucky ainda cultivavam para cordas, mas usada de uma maneira muito mais íntima e pessoal. O narrador sarcástico em sua mente observa com desdém como o medo funciona. Se você quer proibir algo que é onipresente e historicamente útil, você não pode chamá-lo de cânhamo, a fibra que vestiu os colonos e amarrou seus navios. Não, você precisa dar a ele um nome estrangeiro, um nome que soe misterioso e ligeiramente ameaçador,
Um nome que evoca imagens de forasteiros e costumes incompreendidos. Marihuana. A simples mudança de sílabas age como um filtro de rádio, transformando uma transmissão clara e familiar em estática assustadora. De repente, a planta não é mais um recurso industrial ou um remédio caseiro. Ela é um símbolo de degeneração moral importada. Você sente o peso da xenofobia se instalando, uma camada pegajosa de ansiedade que cobre a lógica. Você observa os jornais da época que começam a usar o termo marihuana com uma frequência alarmante, quase sempre em manchetes sensacionalistas que ligam o consumo da erva a crimes violentos e ao comportamento desordeiro. O ritmo de sua respiração se torna um pouco mais rápido enquanto você lê as descrições exageradas. O homem sob a influência da marihuana é retratado como um ser de força sobre-humana e moralidade destruída. Um monstro incontrolável que ataca mulheres e crianças. Este é o nascimento do pânico moral, e ele é embalado em preconceito racial. O medo da planta é, na verdade, um medo do imigrante, o medo do diferente. Você caminha pelas ruas de Nova Orleans, outra cidade portuária onde a cultura e o comércio se misturam em um caldeirão barulhento. Aqui, o uso recreativo da cannabis se infiltra nos vibrantes clubes de jazz. Músicos negros, que já eram alvos de discriminação e vigilância, adotam a marihuana como um estimulante criativo, uma forma de relaxamento que se encaixa perfeitamente no ritmo sincopado do jazz. Você pode sentir o cheiro de fumaça doce misturada com o suor e o cheiro de latão polido. O som do saxofone se alonga e se curva de maneiras que parecem subversivas para a sociedade conservadora branca da época. E, novamente, a planta se torna um bode expiatório. A marihuana não é apenas uma droga. Ela é uma ferramenta de subversão cultural, um veículo que supostamente corrompe a juventude branca e destrói os valores tradicionais. É importante notar, e você deve relaxar um pouco ao absorver esta informação, que a ciência da época tinha pouca ou nenhuma evidência para apoiar essas alegações selvagens. Mas a verdade nunca foi o ponto principal. O ponto principal era o controle. O ponto principal era a segregação. O ponto principal era fornecer um alvo visível e estrangeiro para as tensões econômicas e sociais que fervilhavam nos Estados Unidos nas décadas de 1910 e 1920. O sarcasmo sutil aqui é que, para a maioria das pessoas, a planta continuava sendo apenas cânhamo, um produto agrícola chato. Mas para a polícia e os burocratas, a palavra marihuana era um gatilho instantâneo, um rótulo que justificava a repressão. Você pode sentir a frustração de quem tentava argumentar que era a mesma planta que seu avô cultivava. Mas o argumento caía em ouvidos moucos, abafado pelo ruído da histeria racializada. A criminalização começa em nível estadual e municipal, lenta e erraticamente. Estados como Massachusetts, que tinham uma longa história de uso medicinal, resistiram inicialmente, mas os estados fronteiriços como Texas e Califórnia agiram rapidamente para banir o que eles percebiam como um problema de fronteira. Você observa a ironia histórica se desenrolar. Por séculos, o império dependeu do cânhamo para sua infraestrutura. Agora, esse mesmo império estava começando a desmantelar a aceitação da planta, não por causa de seus efeitos farmacológicos inerentes, mas por causa das pessoas que a consumiam. É um lembrete suave de que, muitas vezes, as leis sobre drogas dizem menos sobre a toxicidade da substância e muito mais sobre quem a sociedade deseja controlar. A criminalização da marihuana não foi um ato de saúde pública, mas sim um ato de profilaxia social, um mecanismo para marginalizar populações indesejadas. Você sente a textura áspera e empoeirada das reportagens da época, o papel barato manchado de tinta que espalhava o veneno do medo. A narrativa era simples, mas eficaz. A marihuana leva à loucura, à violência e ao vício. E quem a usa? Os outros. Os estrangeiros, os marginalizados, aqueles que já estavam à margem da sociedade aceitável. A semente da proibição federal, que floresceria de maneira tão destrutiva nas décadas seguintes, estava sendo plantada agora, regada com a água salgada do preconceito e do medo do desconhecido. A transição está completa. A planta, que era um recurso vital, se tornou em menos de 20 anos o símbolo de tudo o que era temido na modernidade americana. A imigração descontrolada, a subversão cultural e a perda de controle social. E é nesse clima de pânico fabricado,
onde a palavra estrangeira marihuana ecoa como um alarme nas mentes dos legisladores, que entra em cena o arquivista da proibição, um homem com uma missão burocrática e uma sede insaciável por poder, pronto para preencher o vácuo deixado pelo fim da proibição do álcool. Você se prepara para o encontro com ele, sabendo que a próxima etapa da jornada será ainda mais tingida pela manipulação fria e calculista do medo. Você sente o ar frio e estagnado do governo federal, aquele cheiro de papel envelhecido e cera de assoalho que grita autoridade desinteressante. O ano é 1934 e a proibição do álcool acabou, deixando para trás não apenas uma ressaca nacional, mas também um exército de burocratas desempregados e orçamentos que precisavam desesperadamente de um novo vilão. É neste vácuo administrativo que surge o nosso protagonista silencioso, o arquivista da proibição, o homem que transformaria uma planta de fazenda em um monstro social, Harry Anslinger. Imagine um homem que parece ter sido cuidadosamente desenhado por um artista que só usa a cor cinza. Ele é o primeiro comissário do Departamento Federal de Narcóticos, e se você estivesse sentado em seu escritório, o som mais alto seria o clique seco da sua máquina de escrever Underwood, pontuando a quietude opressiva. O cheiro é de fixador de cabelo barato e a poeira fina que se acumula sobre pilhas e pilhas de relatórios que ninguém jamais lerá. Anslinger não era um ideólogo fervoroso, não no início. Ele era, acima de tudo, um profissional da manutenção de emprego. E para manter seu emprego e expandir seu império burocrático, ele precisava de uma nova guerra. No começo, ele era até razoável. Você pode sentir a indiferença em seus primeiros memorandos, onde ele afirma que a cannabis não era um problema sério, que talvez apenas o uso em áreas urbanas e portuárias, associado a grupos minoritários, merecesse alguma atenção. Ele até circulou cartas de médicos que, na época, consideravam a planta relativamente benigna, ou, no mínimo, não mais perigosa que um copo de gin. Mas veja bem, a racionalidade não paga contas de departamento. E a racionalidade nunca, jamais, consegue aprovar um orçamento crescente no Congresso. Você pode sentir a mudança na temperatura da sala quando ele percebe a oportunidade. O cânhamo era uma planta agrícola antiga, usada em cordas, tecidos e até mesmo em remédios patenteados por séculos. Mas a marihuana, o termo estrangeiro e carregado de conotação racial que ele adotou com gosto, era o inimigo perfeito. Era a forasteira, a substância associada a imigrantes mexicanos e músicos de jazz negros, o que o tornava um alvo fácil para a narrativa de pânico moral que ele estava prestes a desencadear. É como se ele estivesse olhando para um quadro em branco e decidisse que, em vez de pintar uma paisagem tranquila, ele pintaria um demônio de olhos vermelhos, porque demônios vendem mais ingressos. Anslinger orquestrou o que só pode ser descrito como um dos maiores e mais bem-sucedidos pivôs de relações públicas na história americana. Ele precisava de dados que apoiassem sua nova cruzada, mas, infelizmente para ele, a ciência da época era, na melhor das hipóteses, neutra. Então, o que faz um bom burocrata quando a realidade não se alinha com sua agenda? Ele fabrica a realidade. Ele enviou um questionário a 30 cientistas e médicos americanos perguntando sobre os perigos da cannabis. Você consegue ouvir o som seco e insatisfatório dos envelopes caindo nas caixas de correio. 29 deles responderam que não havia evidência suficiente para justificar uma proibição federal. Mas Anslinger não precisava de 29 respostas sensatas. Ele precisava de apenas uma. Ele precisava de um único médico, de preferência um com um título impressionante, que estivesse disposto a cantar a melodia do medo. E ele encontrou esse médico. Ele pegou essa única resposta, a amplificou e então a usou para criar o que ele chamou de Gore Files, ou os arquivos Anslinger. Você sente a textura áspera e o cheiro de papel reciclado barato desses arquivos, que não eram outra coisa senão uma coleção de histórias de terror sensacionalistas e não verificadas. Eram contos de crime, luxúria e loucura, todos convenientemente atribuídos ao uso da marihuana. Ele não estava interessado em fatos, ele estava interessado em emoção. Um dos seus contos favoritos, que ele repetiria incansavelmente em audiências no Congresso e para a imprensa, era o da besta interior. Ele alegava que a cannabis levava a atos de violência insana e incontrolável.
Ele citava casos de crimes hediondos, ignorando convenientemente qualquer outra variável social ou psicológica, e simplesmente apontava o dedo para a planta. Você pode ouvir o tom monótono, quase cantado, com que ele lia essas histórias, um tom que, paradoxalmente, tornava o horror ainda mais penetrante. Ele sabia que o tédio da burocracia era o disfarce perfeito para a manipulação. Ele inventou a teoria da porta de entrada, muito antes de o termo ser popularizado, afirmando que a cannabis era o primeiro passo inevitável para o vício em narcóticos mais pesados, como a morfina. Ele transformou a ideia de relaxamento em degeneração. Para Anslinger, o simples ato de fumar um cigarro de maconha transformava instantaneamente um cidadão pacífico em um maníaco assassino, pronto para atacar a sociedade. É um salto lógico tão absurdo que você quase sorri, mas o sorriso desaparece quando você percebe que milhões de pessoas acreditaram nisso. Ele usou a xenofobia como sua arma mais afiada. Se a maconha fosse apenas um problema entre brancos de classe média, talvez a reação fosse mais suave. Mas Anslinger ligou a planta diretamente ao que a América branca mais temia: a dissolução da ordem social causada por influências estrangeiras e minoritárias. A planta cheirava a pecado e a fronteira, e ele fez questão de que todos soubessem disso. Ele repetiu a mentira até que ela se tornasse a verdade oficial, um processo que é dolorosamente familiar mesmo hoje. Você sente a náusea sutil que acompanha a percepção de que a política, muitas vezes, não é sobre governar, mas sobre fabricar inimigos para manter o poder. Anslinger, o arquivista, estava meticulosamente preparando o terreno para a legislação. Ele não era um ativista anti-drogas. Ele era um engenheiro social. Ele estava pavimentando a estrada para a criminalização, não com tijolos de evidência científica, mas com lodo de preconceito racial e cimento de medo burocrático. Ele sabia que, para aprovar uma lei federal, ele precisava de mais do que apenas o apoio do Congresso. Ele precisava do apoio da opinião pública, mesmo que essa opinião fosse baseada em mentiras histéricas. E é aí que ele precisou de aliados. Ele precisava de megafones que pudessem levar seus contos de terror para todos os lares americanos. Você sente a vibração no ar, a energia nervosa que precede uma grande campanha de propaganda. Anslinger estava prestes a se unir a uma força que tinha o poder de moldar a realidade na mente de milhões: a imprensa amarela. Você se afasta da mesa de Anslinger, sentindo o peso das pastas de arquivo cheias de mentiras cuidadosamente catalogadas, sabendo que o próximo passo na jornada será uma imersão total no mundo das manchetes gritantes e da manipulação midiática desenfreada. Você desliza para fora da sala abafada do arquivista Anslinger e entra em um mundo de ruído ensurdecedor, um turbilhão de papel e tinta que é a própria essência da imprensa amarela. O ar aqui não cheira a naftalina e poeira burocrática. Cheira a óleo de máquina, a solventes fortes e a promessa azeda de manchetes que vendem medo. É a década de 30, e o pânico moral não é apenas um subproduto da política. É um produto de consumo fabricado em massa. Você está no coração da máquina de boatos, um lugar onde a verdade é tão maleável quanto a massa de papel reciclado que logo a carregará. Sinta o chão vibrar sob seus pés, um tremor rítmico e constante, o som de milhares de cilindros de impressão girando, cuspindo histórias que moldarão o destino de uma planta milenar. O barulho é tão alto que é quase tátil, uma manta áspera de som que envolve você. Seu guia através deste labirinto de tinta e mentiras é William Randolph Hearst, um nome que ecoa poder e manipulação. Hearst não é apenas um editor. Ele é um barão da mídia, o tiranossauro rex da informação, e ele tem um problema. O problema dele não é moral, não realmente, é econômico. Hearst detém vastas propriedades de florestas e investimentos gigantescos na indústria de papel de celulose de madeira. E aqui está a ironia deliciosa e de partir o coração. O cânhamo, a fibra sagrada que você conheceu há séculos, é um concorrente direto, superior e mais barato. A ideia de que fazendas americanas poderiam cultivar uma fibra que ameaçasse seus impérios de madeira é, para ele, um ato de guerra econômica. Então você vê, o cânhamo deve morrer não porque é perigoso, mas porque é eficiente demais. O sarcasmo aqui é tão denso quanto a fumaça de um charuto caro no escritório executivo de Hearst. A criminalização está sendo vendida como proteção social, mas é na verdade proteção de lucro. Você pega um jornal recém-impresso da pilha. O papel é barato, fino
e cheira a algo entre amido e ansiedade. A tinta preta mancha seus dedos imediatamente, deixando uma sujeira escura que parece simbolizar a mancha que está sendo espalhada pela sociedade. A manchete é gritante, tipicamente em caixa alta, e não economiza na hipérbole. Não se trata de cânhamo, a fibra industrial cultivada por George Washington. Não, o termo usado é marihuana, uma palavra que soa estrangeira, exótica e, portanto, inerentemente suspeita e ameaçadora para o público branco da época. A retórica é pura xenofobia, embalada como reportagem. Os artigos associam diretamente o consumo da erva maligna aos imigrantes mexicanos e aos negros, pintando-os como ameaças sexuais e violentas à decência americana. Você lê as descrições sensacionalistas que afirmam que a marihuana transforma usuários pacíficos em maníacos homicidas em questão de minutos. É uma narrativa de terror que não se baseia em fatos científicos, porque não havia nenhum na época para apoiar essas alegações, mas em preconceitos sociais profundamente enraizados. O narrador, com sua voz suave de ASMR, quase cochicha a história enquanto você folheia as páginas. Você percebe o quão eficaz é essa tática. A imprensa amarela não busca informar, busca eletrocutar. O objetivo é criar um pânico tão intenso que o leitor exija a ação imediata do governo, sem questionar a premissa. Pense nisso como o clickbait original, mas em vez de prometer a dieta milagrosa que celebridades odeiam, ele promete a ruína total da civilização se essa planta não for erradicada. Os jornais de Hearst, como o Los Angeles Examiner e o New York Journal, transformam a cannabis em um monstro verde. Os artigos são recheados de histórias pseudocientíficas e anedotas não verificadas sobre jovens brancos sendo seduzidos ao vício por estrangeiros e cometendo crimes hediondos sob a influência da droga. O cheiro de papel novo e a textura áspera do noticiário parecem carregar o peso da mentira que você está lendo. Você consegue quase ouvir o murmúrio da opinião pública sendo moldada, como argila úmida, pelas mãos invisíveis do poder corporativo. O sarcasmo do narrador se manifesta quando ele aponta a ironia da situação. A planta que uma vez foi obrigatória para a produção de cordas navais e velas, um pilar da economia colonial, é agora o bode expiatório da América moderna. É como se você estivesse sendo forçado a acreditar que seu antigo e confiável fogão a lenha de repente se transformou em um robô assassino só porque alguém inventou o micro-ondas elétrico. A mudança é totalmente arbitrária e motivada por interesses escusos. Um fato histórico amplamente conhecido que a imprensa amarela convenientemente ignorou é que durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos reverteu temporariamente sua postura e lançou o programa Hemp for Victory, cânhamo para a vitória, incentivando os fazendeiros a cultivar a planta massivamente para suprir a escassez de fibras essenciais após a interrupção das importações. Isso prova que a planta era vista como vital em tempos de crise, mas como um perigo social quando a economia de madeira de Hearst estava segura. Essa hipocrisia, no entanto, está enterrada sob pilhas e pilhas de manchetes histéricas. Você sente a urgência e a rapidez com que essas notícias se espalham, impulsionadas pela novidade e pelo choque. O narrador o convida a tocar a superfície do papel, sentindo a rugosidade das letras impressas. Cada letra é um pequeno tijolo na parede de preconceito que está sendo construída em torno da cannabis. O objetivo de Hearst e de seus aliados é simples: redefinir a planta na mente do público. Não é mais um remédio ou uma fibra, é um agente de caos racial e social. Essa campanha de difamação é o motor que impulsionará a legislação subsequente. Anslinger forneceu os arquivos de mentiras. Hearst forneceu o megafone ensurdecedor e a audiência aterrorizada. A simbiose é perfeita. O burocrata precisa de um inimigo para justificar sua agência, e o magnata precisa eliminar a concorrência econômica. E o público, bem, o público recebe uma dose diária de adrenalina e indignação, embalada em papel fino e barato. Você se afasta do zumbido das impressoras, a cabeça girando com a velocidade da desinformação. A mancha de tinta em seus dedos é um lembrete físico do quão facilmente a verdade pode ser obscurecida pela narrativa dominante. A imprensa amarela não apenas reportou a criminalização, ela a exigiu, transformando o medo em lucro e a xenofobia em política pública.
A próxima parada nessa jornada de histeria será o cinema, onde a loucura da imprensa amarela ganhará vida em celuloide, solidificando o monstro verde na consciência americana. Você desliza agora para dentro de um cinema escuro. A poltrona de veludo vermelho maltratado te abraça com um gemido suave, e o ar pesado tem aquele cheiro inconfundível de celuloide antigo e poeira guardada. O aroma de uma mentira que foi cuidadosamente embalada e vendida por atacado. A transição da imprensa amarela, com seus títulos chocantes e letras garrafais, para a tela de cinema, é o passo lógico e aterrorizante na campanha de criminalização. Se a palavra escrita podia incitar o medo, imagine o poder da imagem em movimento, especialmente em uma época em que o cinema era a principal fonte de entretenimento e, ironicamente, de informação moral para as massas. A década de 30 estava faminta por drama, e o fim da proibição do álcool tinha deixado um vazio no panteão dos vícios demoníacos. Harry Anslinger, o arquivista da proibição, precisava de um novo inimigo, e o cinema se tornou o megafone perfeito para transformar uma planta inofensiva, que, lembre-se, era cultivada por George Washington e outros pais fundadores por suas fibras resistentes, em um monstro que devorava almas. Você ouve o projetor começar a girar, um som rítmico e reconfortante, mas a imagem que se projeta na tela é qualquer coisa menos reconfortante. Ela é granulada, dramática e saturada de uma moralidade simplista que faria qualquer roteirista moderno revirar os olhos até a nuca. Você está assistindo à histeria de Reefer Madness, uma obra que se tornou o pináculo da propaganda antidrogas, embora, na época, fosse apenas mais um filme de advertência, muitas vezes exibido em escolas e igrejas sob títulos como Conte aos seus filhos. A narrativa é tão sutil quanto um tijolo atirado pela janela. O filme promete uma jornada cautelosa sobre os perigos da erva daninha do diabo, mas entrega um espetáculo de histeria exagerada que hoje parece uma comédia involuntária de humor negro. Observe a atuação, os olhos arregalados, os gestos frenéticos. Quando os jovens inocentes, atraídos para o covil do vício por um traficante sorrateiro, dão seu primeiro trago, o efeito é instantâneo e devastador. Não há uma transição suave, um relaxamento gradual, há uma queda imediata na loucura. Um adolescente, antes um pianista talentoso e promissor, de repente se transforma em um maníaco risonho, tocando jazz freneticamente, com o cabelo caindo sobre o rosto suado. O som do piano é estridente e desafinado, representando o caos moral que a planta supostamente introduz na sociedade. Você sente a tensão nos seus ombros enquanto a música se torna mais rápida, mais histérica, o ritmo acelerado de uma mente que perdeu o controle em questão de segundos. O sarcasmo aqui é inevitável. A premissa central é que a cannabis é um agente de transformação instantânea, mais rápido e mais eficaz em causar insanidade do que anos de terapia intensiva. Se você acredita no que está vendo, bastaria um único baseado para que você se tornasse um assassino psicopata, um suicida em potencial, ou pior ainda, um amante de música de jazz marginalizada. A lógica é tão falha que é quase poética. É como dizer que beber um copo de água transforma você instantaneamente em um peixe dourado que exige vingança. A textura da película, um tanto áspera e pulando ligeiramente, reforça a sensação de que você está espiando um pesadelo febril. As cenas são repletas de closes dramáticos nos rostos contorcidos pelo riso histérico ou pelo pavor. O cheiro de tabaco e a fumaça de cigarro que permeavam os cinemas da época se misturavam metaforicamente com a fumaça maligna projetada na tela, criando um ambiente de imersão sensorial no pânico. O público não estava apenas assistindo a um filme, estava participando de um ritual de medo. Os filmes da época, como Assassin of Youth e o infame Reefer Madness, não se limitavam a advertir. Eles criavam uma equivalência direta entre a planta e a degeneração moral e sexual. O uso da marihuana levava inevitavelmente ao sexo ilícito, à promiscuidade e, claro, à violência extrema, culminando em acidentes de carro fatais ou assassinatos passionais. Essa narrativa atendia perfeitamente à agenda de Anslinger, que precisava de histórias sensacionalistas para justificar a expansão de seu novo departamento federal. A histeria era um produto manufaturado, um item cuidadosamente projetado para o consumo de uma sociedade que precisava de bodes expiatórios. A imprensa amarela forneceu a manchete, mas o cinema forneceu a prova visual.
Você vê a tela se encher de cores escuras e sombras longas, a estética do filme noir sendo aplicada à moralidade para sublinhar que o mal estava à espreita em cada esquina, esperando apenas que você aceitasse aquele cigarro suspeito. Imagine a sensação de sair daquele cinema naquela época. Você não sairia pensando na corda de cânhamo que o navio usou para navegar até a América, ou no remédio que sua avó usava para a dor. Você sairia com a imagem vívida de uma jovem gritando e rindo histericamente após um único trago, convencido de que o mundo estava sendo invadido por uma praga de loucura verde. Essa é a verdadeira força da propaganda. Não é a verdade que importa, mas a intensidade emocional da mentira. O legado desses filmes de propaganda é duradouro e perverso. Mesmo hoje, quando a cannabis é legalizada em vários estados e países, a sombra dessa histeria cinematográfica persiste. O termo reefer madness tornou-se sinônimo de exagero governamental e pânico moral, mas na década de 30 era a verdade absoluta, a única história que o governo e a mídia estavam dispostos a contar. A imagem do usuário de cannabis como um lunático violento e imprevisível foi cimentada na consciência coletiva, preparando o palco não apenas para uma lei fiscal draconiana, mas para décadas de repressão e injustiça que viriam a seguir. O cinema transformou uma fibra agrícola em um demônio social, e essa transformação se provou ser um dos golpes de marketing mais eficazes e prejudiciais da história americana. Você se levanta da poltrona, sentindo a rigidez em suas pernas, e a tela escurece. O cheiro de celuloide desaparece, mas a imagem da loucura exagerada permanece gravada em sua mente, um lembrete vívido de como o medo, quando bem financiado e filmado, pode se tornar a mais convincente das realidades. A próxima parada dessa jornada de criminalização não será mais a histeria cultural, mas sim a concretização legal e financeira desse medo, onde os interesses econômicos se unirão à moralidade fabricada para selar o destino da planta. O clamor da rua silencia agora, e a fumaça de celuloide dos filmes de propaganda se dissipa lentamente, revelando um ambiente muito mais sombrio, mas infinitamente mais eficaz. Você deixa para trás o pânico estridente da tela de cinema e entra em um escritório silencioso, onde a única luz vem de um abajur de mesa sobrecarregado de papéis amarelados. É aqui, nos bastidores da burocracia e do dinheiro, que o destino da planta será selado não com gritos, mas com a calma e fria caneta da lei fiscal. Você pode sentir o cheiro pesado de tinta nanquim, misturado ao aroma seco e quase metálico de um cofre recém-aberto, um cheiro que sugere que algo de valor inestimável está sendo roubado à luz do dia. Estamos em 1937 e o Congresso dos Estados Unidos está prestes a aprovar uma peça legislativa que não ousaria proibir a cannabis diretamente. Os legisladores sabiam que regular o uso de plantas ou medicamentos era uma área cinzenta constitucionalmente. A proibição do álcool havia acabado, deixando um buraco no orçamento federal e um vácuo de poder na aplicação da lei. Harry Anslinger, o arquivista da proibição que você conheceu antes, precisava de uma nova missão, mas precisava de uma ferramenta legalmente sólida para executá-la. A solução encontrada foi elegante em sua crueldade: a lei fiscal da marihuana. Feche os olhos por um momento e imagine a textura dessa lei. Não é a aspereza da corda de cânhamo, nem a maciez sedosa de um medicamento natural. É o papel timbrado oficial, liso e frio, com a sensação de um cheque sem fundo. A lei não dizia que você não podia usar a cannabis. Ela dizia que, se você a usasse, cultivasse, vendesse ou prescrevesse, você teria que pagar impostos extremamente altos e preencher formulários intermináveis. É como se o governo tivesse decidido que, para você comprar um chiclete, você precisaria primeiro obter uma licença federal de comércio internacional, pagar uma taxa de $10.000 e ter a assinatura de 3 secretários de Estado diferentes. A intenção não era arrecadar dinheiro. A intenção era tornar a conformidade impossível. Enquanto você folheia mentalmente esses formulários, percebe que o verdadeiro motor por trás dessa legislação não era a moralidade, mas sim o lucro. Há um sussurro nos corredores do poder que cheira a óleo de máquina e celulose processada. Entram em cena os verdadeiros titãs da época, aqueles que viam o cânhamo, a fibra industrial esquecida e incrivelmente versátil, como a maior ameaça econômica de suas vidas. Pense na DuPont. A companhia E. DuPont de Nemours & Company estava investindo bilhões no desenvolvimento de fibras sintéticas.
O nylon, uma fibra milagrosa, estava prestes a ser lançado no mercado, prometendo revolucionar tudo, desde meias finas até cordas industriais. Mas o cânhamo, com sua capacidade de crescer rapidamente, exigir pouca água e produzir uma fibra extremamente forte e durável, era um concorrente desleal. Se a cannabis industrial fosse totalmente legalizada e promovida, o cânhamo poderia ter destruído o mercado nascente de fibras sintéticas antes mesmo que o nylon chegasse às prateleiras. Você pode quase ouvir o barulho do tear industrial, o som metálico e implacável da tecnologia moderna tentando silenciar o crescimento orgânico e antiquado de uma planta. A textura do nylon é lisa, artificialmente perfeita, um contraste gritante com a aspereza honesta e terrena do cânhamo. Ao lado dos interesses químicos, há o império da imprensa amarela, aquele mesmo que espalhou o pânico moral. William Randolph Hearst, o magnata da mídia, não era apenas um editor. Ele era um proprietário de terras massivo e investidor em indústrias de papel. Seu império dependia de vastas florestas e do processo caro de transformar madeira em celulose para seus jornais. Pesquisas recentes na época demonstravam que máquinas de descascamento de cânhamo recentemente inventadas poderiam processar a fibra para papel de forma muito mais eficiente e barata do que a madeira, ameaçando desvalorizar milhões em ativos florestais de Hearst. Para ele, a criminalização da marihuana não era uma questão de proteger a juventude americana, era uma questão de proteger a margem de lucro de seu jornal. O cheiro de pinho fresco cortado, o aroma resinoso da floresta, era o perfume que ele queria preservar, eliminando o cheiro mais forte e herbáceo do cânhamo processado. Anslinger, o comissário, torna-se o instrumento perfeito. Ele fornece a justificativa moral, a casca fina de preocupação pública, enquanto os interesses corporativos injetam silenciosamente o dinheiro e a pressão política necessários. Você observa o processo legislativo como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, onde a verdadeira ação acontece nos bastidores. Os debates públicos são sobre a degeneração moral e a loucura causada pela erva do diabo, mas os verdadeiros acordos são fechados em salas enfumaçadas, onde a conversa é sobre patentes, ações e o custo da tonelada de papel. A lei fiscal exigia que qualquer pessoa que lidasse com cannabis comprasse selos fiscais federais especiais do Departamento do Tesouro. Se um médico quisesse prescrever, ele precisava de um selo. Se um agricultor quisesse cultivar cânhamo industrial, ele precisava de um selo. O problema é que o Tesouro, sob as ordens de Anslinger, recusou-se a vender os selos para a maioria das pessoas, exceto para um punhado muito restrito de indústrias aliadas. Se você fosse pego com a planta sem o selo fiscal, você seria acusado de evasão fiscal federal, um crime muito mais grave e mais fácil de processar do que uma simples infração de drogas. Você sente a frustração e a injustiça dessa armadilha legal. O governo não precisava provar que a cannabis era perigosa, ele só precisava provar que você não pagou o imposto. É uma manobra legal tão engenhosa quanto cínica. O aroma de papel velho e seco que paira no ar parece sussurrar. Não é sobre o que é certo, é sobre o que é legalmente conveniente. O primeiro teste dessa lei veio rapidamente. O Dr. James McWilliams, um médico de Denver, Colorado, foi preso em 1938 por não pagar o imposto federal ao prescrever cannabis para um paciente. Ele argumentou que a lei era inconstitucional, invadindo os direitos dos estados de regular a medicina. Mas o Supremo Tribunal, em uma decisão que solidificou o poder federal, manteve a lei, afirmando que, embora o objetivo fosse claramente a repressão, o mecanismo era constitucionalmente válido como um imposto. A partir desse momento, a cannabis estava efetivamente fora do alcance legal, não por uma questão de saúde pública, mas por uma questão de contabilidade federal. E assim, a planta que havia sido um pilar da civilização humana por milhares de anos, usada para tecidos, óleo, papel e medicamento, foi transformada, da noite para o dia, em um objeto de contrabando federal. A textura da história se torna áspera aqui, como a de uma corda que se rompe sob pressão. O silêncio do escritório de Anslinger, preenchido apenas pelo som suave do carimbo oficial batendo em um formulário, é mais assustador do que qualquer histeria filmada. Você percebe que o medo cultural era apenas o verniz.
O verdadeiro motor da proibição era o desejo frio e calculista de proteger o lucro e consolidar o poder burocrático, pavimentando uma estrada larga e escura para a repressão em massa que viria nas décadas seguintes. A semente da guerra às drogas foi plantada não em um campo, mas em uma pilha de documentos fiscais. Você desliza suavemente para fora da era da repressão silenciosa, onde o medo era um sussurro nos cantos escuros das grandes cidades, e emerge no barulho e na cor saturada da década de 60. O som de guitarras elétricas distorcidas e o cheiro doce e terroso de incenso de patchouli inundam o ar, substituindo o aroma mofado dos arquivos fiscais. De repente, a planta que havia sido cuidadosamente empacotada e escondida sob camadas de burocracia e impostos proibitivos, irrompe no palco principal da cultura americana, não mais como uma ameaça estrangeira, mas como um símbolo de dissidência doméstica. Você sente a vibração no chão, o ritmo sincopado que sugere que algo fundamentalmente mudou no tecido social. É como se o mundo tivesse trocado o preto e branco pela paleta psicodélica de um sonho febril. O cânhamo, ou a cannabis, agora rebatizada e popularizada como um facilitador de experiências e um catalisador de novas ideias, torna-se a trilha sonora da contracultura. Você vê jovens vestindo jeans desbotados e camisas tingidas à mão, desafiando abertamente as normas que seus pais haviam aceitado silenciosamente. Esta não é mais a ameaça nebulosa que a imprensa amarela de Hearst havia inventado. É a substância que acompanha o desejo de paz, a rejeição da guerra e a busca por uma consciência expandida. A sensação de liberdade é palpável, quase elétrica, mas você sabe que, quando a liberdade é muito alta, o establishment tende a apertar o botão de mute com força brutal. É neste momento de efervescência cultural que o governo se sente mais ameaçado. O presidente Richard Nixon, falando em nome daquela que ele chamava de maioria silenciosa, olha para o movimento anti-guerra e para as comunidades negras que exigem direitos civis e vê inimigos que precisam ser neutralizados. Você se sente observado, monitorado, porque sua atitude relaxada é para eles um ato de terrorismo ideológico. O problema para a administração Nixon não era apenas o que você estava fumando, mas o que você estava pensando e quem você estava se tornando. O verdadeiro perigo da cannabis para o poder estabelecido era que ela parecia encorajar as pessoas a questionar a autoridade. A resposta, você percebe, não viria através de filmes de propaganda baratos como os de décadas passadas, mas através de uma peça de legislação séria e abrangente. A Lei de Substâncias Controladas de 1970. Esta lei revolucionária foi a ferramenta burocrática definitiva para formalizar e expandir a repressão. Você pode imaginar o cheiro de papel novo e tinta fresca nos gabinetes de Washington, enquanto os legisladores cuidadosamente redigiam uma lista de substâncias que determinaria o destino de milhões de pessoas nas décadas seguintes. Sob esta nova estrutura legal, a cannabis foi colocada na tabela 1. Pare por um momento e absorva o significado desta classificação. A tabela 1 é reservada para substâncias que, de acordo com o governo federal, têm um alto potencial de abuso e absolutamente nenhum uso medicinal aceito, mesmo sob supervisão médica rigorosa. Eles a colocaram ao lado da heroína e do LSD, ignorando séculos de uso documentado e toda a ciência emergente. Você pode sentir o sarcasmo ácido que emana desta decisão. A planta que havia sido um pilar da medicina e da indústria por milênios foi subitamente declarada tão perigosa e inútil quanto qualquer composto sintético recém-inventado. É como dizer que o martelo é tão perigoso quanto uma bomba nuclear e que não serve para pregar pregos. Essa classificação de tabela 1 não foi um erro científico, foi uma manobra política genial e fria. Ao negar qualquer valor medicinal, eles fecharam a porta para qualquer pesquisa legítima e tornaram o argumento para a legalização quase impossível de ser feito dentro do sistema legal. Você entende que o objetivo não era proteger a saúde pública, mas sim construir uma barreira legal intransponível contra a dissidência. Se a cannabis fosse classificada na tabela 2, por exemplo, ela teria sido reconhecida como tendo valor medicinal, o que teria minado todo o edifício da proibição e dificultado a prisão em massa daqueles que a usavam. O conselheiro de Nixon na época, John Ehrlichman, admitiu abertamente anos depois que a guerra às drogas tinha um propósito específico: identificar os oponentes políticos do governo, os hippies e os negros.
e desmantelar suas comunidades. Você ouve o eco cínico dessa confissão. Nós sabíamos que não podíamos tornar ilegal ser anti-guerra ou ser negro, mas ao fazer o público associar os hippies à maconha e os negros à heroína, e então criminalizar pesadamente ambos, nós poderíamos desorganizar essas comunidades. Nós poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, interromper suas reuniões noturnas e difamá-los noite após noite nas notícias da noite. É assustador sentir o peso dessa estratégia. A lei de substâncias controladas não era sobre o controle de substâncias, era sobre o controle de pessoas. Você percebe que a criminalização da cannabis se tornou a ferramenta perfeita de repressão seletiva, uma maneira de usar o sistema de justiça criminal como um braço de coerção política. A tabela 1 era o carimbo oficial que transformava a diferença ideológica em um crime federal. A atmosfera nos campi universitários e nos bairros urbanos muda sutilmente. A liberdade exuberante dos primeiros anos da década de 60 começa a dar lugar a uma paranoia crescente. Você cheira o medo misturado ao aroma de jasmim e fumaça. Os encontros relaxados em parques agora carregam o risco real de uma batida policial e de penas de prisão severas. A repressão se torna um ciclo autossustentável. A criminalização leva à prisão. A prisão destrói vidas, e a destruição de vidas justifica a criminalização contínua. Você está testemunhando o momento exato em que a Fundação para a Guerra às Drogas foi solidificada. A lei de 1970 não foi apenas um ajuste legal, foi o desenho arquitetônico de um sistema de encarceramento em massa. O que começou com a xenofobia e os interesses industriais na década de 30, agora se transforma em uma máquina sofisticada de controle social, vestida com a autoridade fria e impessoal da lei federal. A semente plantada na pilha de documentos fiscais cresceu e se tornou um arbusto espinhoso e legalista, pronto para prender qualquer um que ousasse questionar o status quo. Sua jornada está prestes a entrar na fase mais sombria da história da proibição. Você sente o ar mudar, tornando-se denso e pesado, como se a própria atmosfera tivesse sido trocada por chumbo fundido e burocracia fria. A transição da lei fiscal de marihuana, que era um incômodo legalista, para a declaração oficial da guerra às drogas, é menos um salto e mais o som estrondoso de um portão de ferro se fechando permanentemente. Estamos agora nos primórdios da década de 70, e o cenário político exige um inimigo visível, um monstro que possa ser caçado com tanques de guerra e orçamentos policiais inflacionados. Você escuta a voz oficial, retumbante e séria, declarando que a nação está em guerra contra uma ameaça interna. É uma retórica grandiosa e exagerada, o tipo de discurso que faz você apertar os olhos e procurar o pequeno manual de instruções que explica como uma flor de erva pode ser comparada a um exército estrangeiro. O sarcasmo aqui é quase palpável, como o cheiro de ozônio antes de uma tempestade política. O que você percebe, olhando para os bastidores dessa guerra, é que o inimigo real não é a substância em si, mas sim os grupos que a utilizam. Você se lembra daquele sussurro político que mais tarde se tornou um grito nos arquivos históricos, de que o objetivo era associar os hippies e a contracultura à maconha e os negros à heroína, permitindo que o governo desmantelasse esses grupos, prendesse seus líderes e criminalizasse suas comunidades sem parecer que estava fazendo isso diretamente. É uma estratégia de manual, suja e tristemente eficaz, que transforma a aplicação da lei em uma ferramenta cirúrgica de repressão política. Você observa a classificação da cannabis permanecer firmemente na tabela 1 da Lei de Substâncias Controladas de 1970, a mesma categoria reservada para substâncias que supostamente não têm uso medicinal aceito e um alto potencial para abuso, ao lado de coisas que realmente fazem o cérebro fritar como um ovo esquecido no asfalto quente. Essa classificação, você percebe, não é científica, é puramente ideológica, uma âncora legal que mantém a planta submersa na ilegalidade, impedindo qualquer pesquisa séria que possa desafiar a narrativa oficial. A máquina de prisão começa a ganhar velocidade e você sente o tremor de sua expansão sob seus pés. O sistema carcerário, antes um aparato relativamente discreto, agora se infla como um balão de ar quente, impulsionado por uma nova filosofia, a punição acima da reabilitação.
As penas mínimas obrigatórias entram em cena, tirando o poder de discernimento dos juízes e transformando-os em meros robôs contadores de tempo. Você ouve o clique metálico das portas das celas se fechando, não por causa de crimes violentos graves, mas por posse simples. Imagine a textura da lei. Antes era maleável, capaz de se curvar à misericórdia. Agora é dura e inflexível, como aço frio, projetada para esmagar. Você vê os orçamentos das polícias locais e federais subindo vertiginosamente, equipando os oficiais com ferramentas que antes eram exclusivas de zonas de combate. Helicópteros, coletes à prova de balas, armas automáticas. Tudo isso financiado pela ideia de que estão lutando contra traficantes que parecem ter saído diretamente de um filme de ação. O impacto nas comunidades minoritárias é inegável e devastador. Você caminha pelos bairros onde a presença policial não é de proteção, mas de ocupação. O cheiro de medo e desconfiança paira no ar, misturado com o aroma de asfalto quente e o cheiro forte de desinfetante institucional, antecipando a próxima batida policial. Você vê a disparidade racial nos números de prisões, que são tão gritantes que parecem um erro de digitação estatístico, embora sejam tristemente reais. Comunidades negras e latinas são alvos desproporcionais, mesmo que as taxas de uso de drogas entre grupos raciais sejam comparáveis. É como se a lei tivesse um filtro de cor, permitindo que a mesma infração cometida por um indivíduo branco passasse despercebida, enquanto a mesma infração cometida por um indivíduo negro resultasse em anos de encarceramento. Você observa famílias sendo desmembradas, lares sendo esvaziados e o ciclo vicioso da pobreza e da criminalidade se aprofundando, tudo sob o pretexto de manter a ordem e a segurança pública. A guerra às drogas se torna, em essência, uma guerra contra a mobilidade social. Uma condenação por posse de cannabis não é apenas tempo na prisão. É a perda de acesso à moradia pública, a programas de assistência social, a bolsas de estudo e, crucialmente, ao direito de voto em muitos lugares. Você sente o peso dessa condenação pairando sobre a cabeça da pessoa, não como uma pena temporária, mas como uma marca permanente, um tipo de tatuagem burocrática que impede a reentrada total na sociedade. É como tentar correr uma maratona com pesos de chumbo nos tornozelos. O sistema não foi projetado para reabilitar, foi projetado para segregar e punir, garantindo que aqueles que são pegos permaneçam à margem, perpetuando a necessidade de mais policiamento e mais prisões. Você nota a ascensão da apreensão de bens, uma tática legal que permite às agências policiais confiscar dinheiro, carros ou propriedades que supostamente foram usadas ou adquiridas através de atividades relacionadas às drogas, mesmo que o proprietário nunca seja condenado por um crime. O incentivo financeiro para a aplicação da lei muda sutilmente. Não se trata mais apenas de manter a paz, mas de gerar receita. Você pode quase sentir o cheiro de notas de dólar misturado com o cheiro de pneus de viatura. A polícia se transforma em uma entidade autofinanciada, onde a caça a traficantes, ou simplesmente a usuários, se torna um modelo de negócio lucrativo. É um capitalismo de punição, onde a miséria social é o produto e o confinamento é o serviço vendido. Essa máquina de prisão é uma obra-prima de engenharia social e legal. Ela pega uma planta que foi usada por milênios para cordas, papel e medicina e a transforma na justificativa para construir o maior sistema carcerário do mundo. Você se sente pequeno diante da escala desse aparato, mas a beleza da narrativa em segunda pessoa é que você é forçado a testemunhar o efeito íntimo de cada decisão política. Você vê o rosto das pessoas presas, não como estatísticas frias, mas como indivíduos cuja vida foi descarrilada por uma política que, no fundo, era sobre controle e poder, e não sobre saúde pública. A guerra às drogas não foi apenas uma política, foi uma arquitetura de repressão que redefiniu o tecido social americano, transformando a desobediência civil e o uso recreativo em combustível para a expansão industrial da punição. E enquanto você absorve a frieza desse sistema, percebe que o preço dessa guerra foi pago não pelos traficantes de alto escalão, mas pelas pessoas mais vulneráveis da sociedade, aquelas que menos tinham voz para reclamar do peso do martelo federal. A jornada pela história oculta da cannabis é, neste ponto, uma jornada através dos corredores claustrofóbicos e frios de uma prisão que foi construída em cima de uma mentira bem elaborada. Você inspira profundamente, deixando o peso gelado da sessão anterior.
o cheiro de concreto úmido e a injustiça da máquina de prisão escorrer pelos seus ombros como água fria. É hora de fazer uma pausa na escuridão e permitir que um raio de luz, ou pelo menos um flash de ironia inacreditável, ilumine o caminho. Você se aconchega, percebendo que a verdade, muitas vezes, é mais estranha e mais contraditória do que qualquer roteiro de propaganda que a guerra às drogas poderia ter inventado. O ar que você respira agora parece vibrar com um segredo que a burocracia tentou desesperadamente enterrar sob pilhas de papelada obsoleta. Vamos começar com a curiosidade surpreendente, o tipo de revelação que faz você inclinar a cabeça e soltar uma risada seca e incrédula. Imagine que, enquanto o governo federal gastava trilhões de dólares para convencer você de que a cannabis não tinha absolutamente nenhum valor medicinal e que era um veneno social de tabela 1, ele estava secretamente reivindicando o oposto. Você ouve o farfalhar de documentos confidenciais, o som suave e irritante de canetas tinteiro assinando a hipocrisia. Acontece que o governo dos Estados Unidos da América detém uma patente sobre os canabinoides. Isso mesmo, uma patente. Especificamente, a patente número 6630507, concedida no início do novo milênio, que descreve os canabinoides como neuroprotetores e antioxidantes. Pense nisso. A mesma substância que eles classificaram como destituída de qualquer uso aceito e com alto potencial de abuso, era legalmente protegida pelo mesmo governo por suas propriedades medicinais que poderiam, teoricamente, tratar doenças neurológicas. A ironia é tão densa que você quase consegue senti-la, uma textura pegajosa e doce de contradição que adere à sua língua. É como se o governo estivesse dizendo a você, com uma voz de alto-falante estrondosa, para não entrar na sala, enquanto ao mesmo tempo sussurrava no seu ouvido, segurando a chave do tesouro. Mas se você entrar, é meu. Esse fato, chocante em sua simplicidade, marca o início de uma reavaliação que não veio de cientistas ou legisladores internos caros, mas de pessoas desesperadas e doentes. Você se move agora para o início dos anos 80 e 90. O cenário muda para um quarto silencioso e escuro, onde o cheiro de desinfetante hospitalar e o medo pairam no ar. Esta é a época da crise da AIDS. O vírus da imunodeficiência humana estava devastando comunidades, especialmente as marginalizadas que já estavam sob o microscópio da repressão. Você pode sentir a angústia, o frio que percorre a espinha de quem enfrenta o que era, na época, uma sentença de morte. As terapias antirretrovirais eram brutais, causando náuseas incapacitantes e a síndrome de desgaste, onde o corpo literalmente se consumia, perdendo peso e músculo a uma velocidade alarmante. O apetite desaparecia, substituído por um vazio doloroso no estômago. Neste desespero, a cannabis reapareceu, não como um vício ou uma ameaça, mas como um bálsamo. Você ouve os sussurros urgentes nas esquinas de São Francisco e Nova York, a troca discreta de pequenos sacos de papel pardo. Para esses pacientes, a planta não era uma droga recreativa, era um meio de sobrevivência. Ela aliviava a náusea o suficiente para que eles pudessem comer e mantê-los vivos. Você sente a textura áspera e reconfortante do cobertor que o paciente segura, o calor fraco que retorna ao seu corpo depois de conseguir ingerir algumas colheradas de sopa. O movimento da compaixão nasceu desse sofrimento silencioso. Não era um movimento político no início, era humanitário. Pessoas comuns, muitas vezes ativistas de longa data ou cuidadores, começaram a arriscar a prisão para fornecer o que a lei proibia, mas o corpo exigia. Eles eram os traficantes da misericórdia. Você vê as mãos trêmulas de voluntários distribuindo remédios em segredo, o som suave e apressado de passos no corredor antes que a polícia pudesse chegar. O sarcasmo aqui é que a mesma lei que deveria proteger a sociedade estava ativamente punindo aqueles que tentavam aliviar o sofrimento mais extremo. Em meio a essa crise, a narrativa do governo começou a ruir, não por causa de um debate científico elegante, mas pela força bruta da necessidade humana. As pessoas estavam morrendo, e a única coisa que oferecia alívio tangível era a mesma substância que o governo insistia ser tão perigosa quanto heroína. Você se senta em um tribunal lotado, sentindo o calor abafado e o cheiro de suor e medo. Você ouve o testemunho de um jovem magro cuja voz é fraca, mas firme.
descrevendo como a maconha era a única coisa que o impedia de definhar completamente. Não há como ignorar a verdade quando ela está vestida de dor. O movimento da compaixão começou a forçar a reavaliação. Eles não pediam legalização total. Eles pediam permissão para viver. Eles pediam que a ciência, e não a política, ditasse o tratamento médico. A pressão aumentou, traduzindo-se em ações diretas e, eventualmente, em cédulas de votação. Você sente a caneta na sua mão, a hesitação antes de marcar um sim em uma proposta que parecia desafiar décadas de doutrinação federal. O ponto de virada veio no estado da Califórnia em 1996. Este foi o momento sísmico em que o muro da proibição começou a rachar seriamente. A Proposição 215, que permitia o uso medicinal da cannabis por recomendação médica, passou por voto popular. Foi uma declaração retumbante das pessoas para o governo. Nós não acreditamos mais em você. O cheiro de pólvora da guerra às drogas foi momentaneamente substituído pelo cheiro de esperança. Um cheiro fresco e terroso de rebeldia popular. A aprovação da Proposição 215 não foi um ato de relaxamento liberal. Foi um ato de desespero compassivo. Foi um reconhecimento frio e duro de que, independentemente do que Harry Anslinger e seus sucessores tivessem dito, a planta tinha um valor terapêutico inegável para aqueles que estavam sofrendo. Você sente o alívio que varreu a comunidade de pacientes, um alívio que era parte legal e parte física. No entanto, o governo federal não aceitou isso facilmente. Eles responderam com batidas policiais, reafirmando sua autoridade e insistindo que a lei federal estava acima da vontade popular dos estados. Eles estavam dispostos a manter a mentira, mesmo que isso significasse prender médicos e pacientes. A tensão entre o estado e o governo federal se tornou palpável, como um cabo de guerra esticado ao máximo. De um lado, você tinha a compaixão e a ciência emergente, apoiadas pelo voto popular. Do outro, você tinha o peso da lei federal, a inércia da burocracia e os interesses econômicos que se beneficiavam da proibição. Você observa essa batalha se desenrolar, percebendo que o movimento da compaixão, nascido da necessidade mais básica, foi o martelo que finalmente começou a quebrar a fundação de ferro da criminalização. O surpreendente não era apenas que a planta tinha propriedades medicinais, mas que foram os mais vulneráveis que tiveram que lutar mais arduamente para provar o óbvio, desafiando a estrutura de poder que os havia condenado. O caminho para a legalização não foi pavimentado por lobistas, mas por aqueles que estavam morrendo e que se recusaram a fazê-lo em silêncio. Você agora respira o ar rarefeito do presente, um lugar que cheira simultaneamente a vitória e a hipocrisia, onde o aroma de terra úmida e liberdade se mistura ao cheiro penetrante de desinfetante de shopping center e dinheiro novo, aquele cheiro de papel moeda recém-impresso que nunca mente sobre suas intenções. O paradoxo da legalização é uma tapeçaria tecida com fios de esperança e correntes de ferro fundido, e você se encontra parado no meio deste cenário estranhamente limpo, observando o que a história se tornou depois de toda a luta e todo o sofrimento que acabamos de testemunhar. Você caminha pelas portas de vidro temperado de um dispensário moderno, e a primeira coisa que o atinge não é o cheiro da planta em si, mas o aroma de regulamentação. É um cheiro estéril, quase de hospital, pontuado por notas de ozônio e o leve perfume de um marketing muito bem pago. Este não é o porão esfumaçado e secreto onde a proibição forçou a planta a viver. Este é o equivalente a uma joalheria de alta segurança, onde o produto é exibido em vitrines de acrílico com iluminação de LED, sob a vigilância suave de câmeras de alta definição. Você pode ouvir o zumbido baixo do sistema de ventilação, trabalhando diligentemente para manter os níveis de umidade perfeitos, um som que é o hino não oficial do capitalismo verde. É um som muito diferente do sussurro furtivo e do ranger da porta que caracterizavam a economia subterrânea de outrora. Você observa os novos empresários. Eles vestem camisas de colarinho engomadas, falam sobre margens de lucro e cadeias de suprimentos, e parecem ter saído diretamente de uma reunião de investidores em São Francisco. Eles nunca tiveram que se preocupar com a batida na porta às 3 da manhã. Nunca sentiram o cheiro de suor frio e medo enquanto escondiam um pequeno pacote. Mas agora eles são os guardiões oficiais da planta, os novos sacerdotes do cânhamo. E você pensa, com um leve sorriso sarcástico que não perturba o silêncio do ASMR, que a ironia tem um sabor amargo e metálico,
como mastigar uma moeda de 1 centavo antiga. Enquanto você admira a embalagem sofisticada, rótulos limpos, fontes modernas, descrições detalhadas de terpenos que fariam um químico orgânico chorar de alegria, você percebe o abismo. Do lado de fora, a poucas quadras desta loja que fatura milhões, as pessoas continuam sendo paradas e revistadas por pequenas quantidades. A desproporção racial na aplicação da lei, o fantasma mais persistente da guerra às drogas, ainda assombra o sistema. Você sente uma pontada de frustração misturada com a sua calma sonolenta. A planta foi libertada, sim, mas as correntes forjadas durante a lei fiscal de 1937 e reforçadas pela guerra às drogas ainda prendem milhares de pessoas, muitas delas cumprindo sentenças por crimes que agora geram impostos para o Estado. É como se a sociedade tivesse decidido perdoar o produto, mas não as vítimas da proibição. Você se lembra do cheiro de mofo dos arquivos antigos e da retórica inflamada de Harry Anslinger e percebe que a criminalização original foi uma ferramenta de controle social. A legalização, ironicamente, corre o risco de se tornar outra forma de controle social, agora através da concentração de riqueza. Os grandes produtores, as corporações com nomes que soam como bancos ou empresas de tecnologia, estão comprando terras e licenças a uma velocidade vertiginosa. Eles cultivam a planta em armazéns gigantescos, sob luzes artificiais que emitem um calor seco e constante. Um ambiente que está a anos-luz da pequena horta escondida no quintal, cultivada com amor e medo. O sabor daquela proibição, o gosto de risco e comunidade, foi substituído pelo sabor padronizado e pasteurizado do lucro corporativo. O governo, que gastou bilhões de dólares para prender e demonizar, agora está ocupado contando os milhões em impostos especiais de consumo, tratando a cannabis não mais como uma ameaça moral, mas como uma galinha dos ovos de ouro com um imposto sobre vendas muito alto. Você pode quase ouvir o tilintar dos cofres estaduais, um som que é a antítese do silêncio da cela de prisão. A regulamentação é tão detalhada e opressiva que serve como uma barreira de entrada para os pequenos empreendedores e, crucialmente, para aqueles que foram marginalizados pela proibição. É uma ironia cruel. Os mesmos indivíduos que sofreram as consequências mais duras da criminalização raramente têm o capital ou a liberdade legal para participar do novo mercado legal. Você se inclina para cheirar uma flor perfeitamente manicurada, embalada em um pote de vidro selado com nitrogênio para garantir a frescura. A textura é densa, quase plástica de tão perfeita. É uma mercadoria de luxo, vendida a preços que refletem o custo das licenças multimilionárias, não o custo real da produção. Você se pergunta se essa perfeição laboratorial perdeu algo da alma da planta, daquela conexão terrosa e rebelde que a manteve viva durante os anos de proscrição. A legalização trouxe consigo uma nova forma de esquecimento. O foco está tanto na inovação de produtos, óleos, comestíveis, bebidas com infusão, que a história da criminalização é convenientemente relegada a notas de rodapé ou a discursos vazios sobre justiça social. A sociedade abraça o capitalismo verde com entusiasmo, mas reluta em enfrentar a necessidade de reparação. A conversa sobre anistia e expurgo de registros criminais, embora presente, é lenta e burocrática, movendo-se com a velocidade de uma geleira derretendo em um dia frio. Você reflete sobre o fato histórico amplamente conhecido de que o cânhamo foi essencial para a navegação e a indústria têxtil por milênios. Agora, ele é essencial para a receita tributária. O ciclo da história é implacável, transformando a fibra sagrada em fonte de verba para pavimentar estradas e financiar escolas, muitas vezes esquecendo as pessoas que foram sacrificadas para chegar a este ponto de aceitação. O som do caixa registradora eletrônico ecoa pela loja, um som limpo e eficiente. É o som de uma transação legal, o som da conformidade. Mas para você, se você fechar os olhos e se concentrar, você ainda pode ouvir o eco distante da sirene, o som da porta da cela se fechando, lembrando-o de que o caminho para a justiça total é mais longo do que o caminho para o lucro. O que resta é o paradoxo. A liberdade comercial floresce sob luzes LED, enquanto a liberdade pessoal ainda está aprisionada na sombra da história. Você permite que a calma do presente o envolva, enquanto o aroma de lucro e a textura da hipocrisia se dissipam lentamente no ar frio e regulamentado. Você está cansado
e o peso dessa história complexa começa a pressionar suas pálpebras, levando-o para o final da jornada.